Em junho de 2026, nós completaremos 2 anos morando fora do Brasil. E aí eu pensei em trazer esse vídeo avaliando os principais pontos positivos e negativos da nossa experiência. Então, como é que tem sido esse tempo, esse período fora do Brasil? Se você não me conhece, meu nome é Iago, eu sou cuidador de idosos aqui na Irlanda. Se esse é um tipo de conteúdo que te chama atenção, aqui você vai encontrar vários vídeos sobre como você pode ser um cuidador, o que que um cuidador faz, vídeos também sobre a Irlanda, sobre as nossas viagens, então tem um pouco das nossas vidas aqui neste canal. Então te convido agora a se inscrever no canal e acompanhar um pouco de tudo isso. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A data era maio de 2024, nós estávamos casando no Brasil e com passagens compradas para a Europa. Os destinos eram Espanha, Portugal, França e Itália. E eu lembro que as nossas expectativas nesse momento eram muito altas, porque realmente você só vê esses locais em livros, em filmes, enfim, na internet. E poder estar presente nesse local foi algo assim muito impactante, muito emocionante, ainda mais depois de um casamento. Então assim, tudo era lindo, tudo é uma atração turística, tudo é felicidade e foi um momento assim muito especial pra gente. Um mês depois chegávamos à Irlanda e eu diria que o primeiro ponto do nosso vídeo aqui, das nossas experiências, seria isso: a realização de um sonho, a contínua realização de um sonho, porque até hoje nós conseguimos fazer coisas que no Brasil talvez nunca seria possível, muito por conta da nossa moeda, que é um pouco mais fraca que o euro, ou talvez porque é muito distante ou muito caro. E hoje ainda nós conseguimos realizar sonhos como conhecer outros países, conhecer outras culturas, outras comidas, e isso tem sido uma experiência muito positiva para a gente. Eu diria que esse é o momento de maior resiliência da minha vida, porque tem situações que eu nunca passei por elas no Brasil, mas que aqui elas aconteceram. E por esse motivo, eu acredito que aqui eu fiquei mais próximo de Deus. Eu não sei no que você acredita, mas aqui constantemente eu me sinto uma pessoa que está sendo guiada, que está sendo ajudada por Deus. E são situações assim que você vai vendo que tem a mão de Deus, sabe? Que existe uma força que está cuidando de você, que está te protegendo e que está provendo, além de tudo isso que eu falei. Porque aqui a incerteza ela é muito grande e ter e saber que existe uma pessoa ou uma força, não sei, que cuida de você, que está ali para você, faz total diferença, assim, porque você está num país que você não tem amigos, que tudo é novo, que você não tem família, e aí você se sentir abraçado, se você se sentir seguro num momento tão delicado, num momento que é difícil estar ali, faz muita diferença e eu me sinto assim. Eu sinto que as dificuldades elas vêm, você se desespera porque é natural, mas com o passar dos dias e com o passar da situação, você vê que tem uma pessoa que a situação ela se resolve, entende? E eu acho que esse momento de resiliência ele traz para mim uma paz, porque talvez no Brasil eu não me lembro de confiar tanto assim em Deus, sabe? Eu não lembro de deixar assim nas mãos dele e falar: o Senhor resolve para mim. E aqui eu me sinto assim, eu me sinto um cara que além das dificuldades, eu sei que eu estou sendo cuidado, que eu estou sendo abençoado, sabe? E esse realmente é o momento de maior resiliência da minha vida. O inglês continua sendo difícil, mas ele passa a ser mais natural aos seus ouvidos. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, o meu inglês era, podemos dizer, um iniciante, foi aonde eu me encaixei ali na escola. E tudo assim é novo, né? É difícil você escutar as frases, escutar as pessoas falando e você entender 100% das frases. Digamos que eu entendi aí uns 30%, talvez menos do que isso.
as coisas eram muito básicas, então eu falava muito básico. Oi, tudo bem? Como vai? Como é que eu posso fazer isso? Aonde eu posso encontrar isso? Mas se tivesse mais coisas a ser faladas, eu não conseguia compreender todas as frases, eu não conseguia compreender todas as situações, enfim. As coisas passam a ser mais naturais. Você começa a entender 100% das frases? Grande parte do tempo não, porque são palavras todos os dias que você vai aprendendo que são novas. Como você faz isso repetidamente, isso passa a ser mais natural, você vai conhecendo a estrutura das palavras, a estrutura das frases, e isso vai ficando mais natural aos ouvidos e mais fácil. Continua sendo difícil, porque você não é nativo, você não tem conhecimento de todas as frases, de todas as palavras, e eu acredito que vai chegar o momento que eu vou ter domínio ali praticamente que 100% da língua, mas assim como no Brasil tem coisas que tem palavras que a gente não conhece o significado, e também é difícil. Então a mesma coisa é no inglês, eu acho que vai chegar esse momento que vai ficar muito mais natural, mais leve, mas ainda assim vai ter dias que eu não vou saber encontrar a palavra certa, a falar aquilo que você quer dizer da maneira que você quer dizer no inglês. E eu acho que a maior dificuldade no momento para mim agora tem sido ler e escrever com mais fluidez. Escrever principalmente, porque a estrutura correta, às vezes você realmente traduz do português para o inglês, só que a tradução do português para o inglês não existe no inglês. E isso é muito difícil, porque aí a estrutura no inglês ela tem que ser escrita de uma maneira diferente. Então essa tem sido a minha dificuldade, escrever em inglês tem sido muito difícil, ler não é tão difícil assim, porque você pode ir traduzindo ali, e as palavras também elas vão se repetindo, algumas palavras-chave você vai conseguindo pegar, mas a minha dificuldade maior agora tem sido a escrita. A relação trabalho-dinheiro parece fazer mais sentido, então você trabalha muitas horas, os trabalhos geralmente são muito cansativos, eu no meu caso preciso fazer grandes deslocamentos durante o dia. O trabalho em si ele não é complicado, mas o deslocamento entre os clientes é muito cansativo. Mas essa relação do tanto que você trabalhou, tanto que você recebeu, faz total sentido, porque quando você vai ao mercado, você consegue ver e consegue trazer o que você tem interesse. Você tem o poder de compra em relação àquilo que você deseja. Então, eletrônicos, celular, videogame, computador, enfim. Quem tem interesse nesse sentido consegue comprar, porque o poder de compra te favorece. Então parece fazer mais sentido, porque o que eu vejo em comparação com o Brasil é que você trabalha muito no Brasil, talvez até mais do que você trabalha aqui, mas no final do mês você talvez precisa fazer um esforço muito maior do que você faria aqui para comprar a mesma coisa. Então isso faz que eu sinta que eu posso trabalhar mais, eu vou receber mais e eu tenho o poder de compra para comprar aquilo, para ter aquilo que eu quero. Até agora só falamos sobre pontos positivos, boas experiências, mas esse vídeo também tem pontos negativos a ser considerados. E eu diria que moradia na Irlanda é uma situação muito complicada. Você vai gastar boa parte do seu salário, daquilo que você recebeu. Além de você gastar grande parte do seu salário em aluguel, encontrar um bom lugar é muito complicado. Existe uma crise imobiliária, isso não é um segredo para ninguém, existe sim. E encontrar um bom lugar, um lugar só para você, se torna uma coisa muito complicada. Então, o que existe hoje? Existe muita gente compartilhando casa. Então, na mesma casa você tem várias pessoas morando juntas, várias pessoas de nacionalidades diferentes. Para você encontrar um local só para você, existem lugares muito pequenos e lugares muito caros. Então, o que torna as coisas muito inviáveis. Então, é uma coisa assim muito difícil, porque se você quer privacidade, você paga muito mais por isso. Se você
não nem esse desejo de eu abro mão da minha privacidade. Então você vai pagar um pouco mais caro, mas para dividir com uma galera, dividir banheiro. Isso é uma coisa que me desanima na Irlanda, porque para você encontrar um bom lugar, você precisa gastar muito. E o que seria um bom lugar? Seria você encontrar um espaço minimamente agradável, ali que não seja tão pequeno que você precisa cozinhar no mesmo local que você dorme, estar próximo do transporte para você poder chegar no seu trabalho. E seria legal também você estar próximo do seu trabalho para você não fazer grandes deslocamentos e perder muito tempo entre casa e trabalho. Mas a grande realidade não é essa. A realidade é que a galera divide muita casa aqui com preços muito altos de aluguel e saiba que deixar pelo menos ali uns 30% do salário em aluguel é bem normal. E essa é a parte ruim que eu acho da Irlanda. É muito complicado encontrar um bom lugar que você possa gastar minimamente o seu dinheiro. A situação climática na Irlanda ela não é uma novidade para ninguém, que faz três coisas muito importantes. Venta muito, chove muito e faz muito frio. Então, se tiver as três coisas juntas no mesmo dia, meu Deus, a sensação térmica ela é ainda menor e você passa mais frio ainda. Outro problema muito comum aqui é a falta de sol. Então, tem dias no inverno que o período que você vai ter a luz do sol ela é menor. E aí, por esse motivo, a gente que está acostumado com muita luz solar, é muito importante para a vitamina D também, a gente não tem isso. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação à luz, porque a gente não tem tanta exposição e aí tem algumas coisas importantes como a vitamina D que a gente não tem mais o recebimento dela. Tem a questão da depressão também, então tem alguns pontos importantes de não ter a luz solar. E aí juntando tudo isso, é muito frio, tá ventando, não tem luz solar, então é um mix assim de estresse que você passa que você começa a se questionar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que aqui é o meu lugar? Por que eu estou fazendo isso? Será que não é o momento de voltar para o Brasil? Então são vários momentos que a gente já passou por isso, que eu mais ainda por conta do meu trabalho já passei por isso. E aí o problema é que muitas das vezes você não tem muito o que fazer. Por exemplo, se está chovendo, ventando e está muito frio, para onde é que você vai? Aqui não tem pontos de você meio que se proteger assim do frio, alguma coisa que você consiga ficar debaixo, sabe? Então, no dia que está chovendo e está ventando, você vai tomar chuva e vai tomar frio. E eu acho que essa é a parte muito ruim assim da Irlanda em relação a clima. A falta de rotina é o tipo de situação que acontece até hoje e que eu não tenho muito controle sobre isso. Então o que é que acontece? Eu recebo meus horários todas as sextas-feiras e aí eu tenho conhecimento de quais horários ou aonde eu estarei na próxima semana. Mas eu nunca tenho conhecimento de 2 semanas, 3 semanas ou nas próximas 4 semanas. Então isso muitas das vezes te deixa com uma incerteza muito grande, me traz uma ansiedade muito grande. Porque a segunda-feira, por exemplo, nunca é igual à segunda-feira da semana que vem, ou a terça-feira da semana que vem, ela nunca será igual à terça-feira da terceira semana. Então isso é muito ruim porque você não sabe exatamente que hora você sai de casa, que horas que você volta para casa, quais tipos de clientes, quais os clientes, quais regiões de Dublin que eu preciso ir. E isso está mais natural para mim agora, porque eu conheço todos os caminhos que eu preciso percorrer. Mas imagina, uma pessoa que não conhece os caminhos traz uma ansiedade ainda maior, porque você precisa estar sempre ali no Google Maps, qual o caminho que eu preciso, qual ônibus que eu preciso pegar para poder chegar nesse local, qual o percurso eu preciso fazer, será que eu consigo pegar o ônibus nesse horário, será que eu não consigo, será que eu tenho que andar? Então são muitas perguntas que o fato de não ter rotina você precisa responder
E além de você não conseguir realmente fazer coisas importantes como eu gosto de ir na academia, eu vou na academia todos os dias, mas porque eu acordo muito cedo para poder chegar na academia e ter de fazer essa rotina, essa atividade virar uma rotina. Porque caso contrário, eu poderia ir, por exemplo, alguns dias eu poderia ir no horário do almoço, mas aí numa terça-feira eu não consigo porque eu tenho um cliente no horário do almoço, aí eu tenho que ir 4 da tarde. Enfim, então eu tento fazer disso uma rotina. Mas eu sei que algumas pessoas não conseguem porque em alguns tipos de trabalhos você começa muito cedo. E aí é muito ruim você. Muitas das vezes a academia nem abriu para poder você iniciar cedo também. Então, a falta de rotina, a falta de saber aonde eu vou estar, em quais horários ou qual região, me traz uma ansiedade que eu particularmente não gosto desse tipo de situação. Último ponto negativo da minha experiência, eu diria que seria a palavra saudade. Saudade ela está presente todos os dias no pensamento ou nas ações, nas ligações. Eu costumo ligar praticamente todos os dias para casa e, e isso é uma coisa que não passa. É um sentimento que está sempre presente, você está sempre lembrando de casa. Você, ainda mais nesses dias que você passa muito frio, que eu falei anteriormente, que você está passando por mais dificuldade, é o momento que mais você lembra de casa, é o momento que mais você sente saudade da família. Tá distante nos momentos importantes é muito difícil, em aniversários, em casamentos, em momentos importantes ali dos seus familiares. É um ponto que também te faz questionar se é a coisa certa a se fazer. E é outra parte do ponto negativo de morar na Irlanda, de morar fora do Brasil. O vídeo acabou ficando bem grande, mas não tinha como falar de experiências positivas e negativas em tão poucos minutos. Eu espero que eu tenha te ajudado um pouco. Eu queria muito ter visto um vídeo como esse antes de vir para cá. Eu acho que ajudaria muito a você imaginar as coisas, de como é que você pode se comportar em determinados momentos. Algumas coisas elas não conseguem ser alteradas, mas outras coisas você tem total domínio do que você pode ou não fazer. E eu espero ter te ajudado nesse sentido, tá bom? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo e até o próximo. Valeu, até mais!